Salve, salve, nação! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, amanhã é dia de Flamengo e Botafogo. Botafogo que tá mal no campeonato, né? Tá uma crise danada. E o Flamengo tem que aproveitar essa má fase do Botafogo, né? Aproveitar e tem que vencer, somar mais 3 pontos, colar nos líderes com um jogo a menos e ir pra cima, né? Separei um corte aqui do programa de primeira, canal UOL. Eles falando aqui desse jogo, né? Vamos ver o que é que eles vão falar desse jogo. Mas antes de mais nada, quero pedir a vocês que não for inscritos, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Falar de Flamengo e Botafogo, na tela para vocês esse clássico do próximo fim de semana. Eles se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado às 20h30 da noite no estádio Newton Santos, transmissão Amazon Prime. E é por isso que Igor Siqueira chega com a gente para falar desse jogo, volta pra gente. Igor, deu tempo de tomar um cafezinho aí, deu tempo de ir ao banheiro, já se muniu aí de informações, agora tá voltando, certo? Não estamos ouvindo, meu amigo. Agora eu queria ouvir, porque... Cadê, Igor? Gente, cadê o áudio do Igor? Ih, chefe. Toda a empolgação. Ah, pois é, perdemos esse momento. Vamos restabelecer a conexão, que aqui tá normal. Não é, Igor? Não tem problema, tá tudo certo. Vamos tentar reconectar. Agora eu fiquei curiosa, gente. O que foi aquilo? O que será que ele quis dizer pra você? Vamos voltar agora para falar do Flamengo? Vamos voltar agora para falar do Flamengo. O Paquetá com o braço imobilizado, machucou. Quero saber se ele vai jogar, se o Mas Igor Igor Siqueira não está com o braço imobilizado. Ele não está, não, definitivamente não. Está solto. E do outro lado, um Botafogo, PVC, que está passando por momentos muito difíceis, foi eliminado na Libertadores, na pré-Libertadores, e tiveram protestos lá da torcida. Igor, conta pra gente, o que você estava revoltado aí? Ou exaltado? Eu estava de volta para recomeçar a discussão sobre o gramado sintético. Ah, não, pelo amor de Deus, não lembra isso. Pelo amor de Deus, passa esse assunto. Vamos mudar, troca. É por isso que eu que cortei o áudio. Foi isso. E vamos começar a falar sobre o assunto aqui. Mas, enfim, Flamengo e Botafogo, independentemente do gramado, a única coisa que deve para falar sobre o gramado é que deve, mais uma vez, não ter De La Cruz por conta disso, né? Então, na parte do Flamengo. Mas a relevância do De La Cruz dentro desse momento atual do Flamengo é muito baixa. Enfim, questões físicas que a gente já não são segredo para ninguém. Então, esse time aí pegando o embalo já vai ser o segundo clássico em 3 jogos do Leonardo Jardim. Então, ele está ficando especialista em clássico carioca. Já vai pegar esse Botafogo que vem abalado, precisando responder a sua torcida depois da eliminação para a Libertadores. Então, como a gente fazia antigamente nas apresentações, quando a gente fazia matéria para jornal impresso, né? Pessoal que é mais antigo, né? Em momentos distintos, né? Com duelos de opostos aí nesse contexto de momento do Botafogo e do Flamengo. O Botafogo apresentou o jogador hoje, está tentando trazer reforços, os novos reforços aí já para essa partida. E o Flamengo nessa levada aí de Leonardo Jardim com seus ajustes finos aí que foram feitos, executados, a gente já deu para ver nesses 2 primeiros jogos, e trabalhando esse time para que seja mais uma vez eficiente, né? Que seja seguro, principalmente, mas que seja eficiente também. Se vai continuar com um bom momento do Pedro, é uma boa questão também para o gramado sintético e com presença de Carlo Ancelotti no estádio, tá? Ah, Carlo Ancelotti estará lá observando, então, essa partida. Não vai estar no Santos e Corinthians, o que já tinha sido divulgado, ele vai ter ali alguns integrantes, né, Igor, da CBF para observar o Santos e Corinthians, ou seja, Neymar vai ser visto sim, mas o Ancelotti, o cara mesmo, vai estar no clássico lá do Rio. PVC, você imagina mudanças nesse Flamengo? Paquetá jogando, mesmo com o braço imobilizado, tudo indica que ele vai conseguir jogar. Sim. Se você for pensar no Leonardo Jardim do ano passado, que teve o time mais repetido do Brasileirão 25, um time que jogou junto 9 partidas das 38, então ele sempre que ele pôde, ele repetiu a formação. Isso vai acontecer no Flamengo com a quantidade de opções que ele possui, a gente vai descobrir a partir de agora. Pela experiência anterior, o time é o mesmo que jogou na quarta-feira. A gente vai ter certeza só quando sair a escalação. O Flamengo é muito favorito, tem vencido as partidas contra o Botafogo desde o 4-1, os últimos 5 jogos não perdeu, são 4 vitórias e um empate.
desde o 4-1 do Botafogo no Newton Santos no segundo turno de 2024, o campeonato que o Botafogo venceu, o Botafogo não ganhou mais do Flamengo. O Botafogo está num momento de turbulência que tem a ver com a formação e os resultados da equipe. 6 vitórias, 6 derrotas e 2 empates em 14 jogos do Martin Anselmi. Mas não é só com isso, a entrevista do Alex Telles é muito relevante depois da derrota para o Barcelona de Guayaquil. À medida em que você cria uma crise de confiança no vestiário, isso se espalha e você não vai treinar com a mesma... Não é que o cara vai de corpo mole, você não consegue sair para trabalhar com o mesmo entusiasmo que você tinha. Isso justifica? Não. O Botafogo não tem um elenco do mesmo tamanho que o Flamengo tem e não tem o elenco do mesmo tamanho que o Botafogo tinha. O Flamengo está melhor. O Flamengo também não é naquela linha do que eu falei agora há pouco, não tem ninguém jogando bem. O Flamengo jogou um Fla-Flu em nível inferior ao que ele pode jogar, jogou contra o Cruzeiro uma boa partida, mas não é um time que você tem confiança que vai jogar bem, no jogo seguinte bem, no terceiro jogo bem, no quarto jogo bem. Tem que jogar bem contra o Botafogo pela fragilidade do Botafogo e ganhar o jogo no Newton Santos. Ninguém está inspirando muita confiança nesse momento. Eu queria falar, Luísa, em relação a isso aí, dessa continuidade do elenco, da escalação inicial, né? É que o Leonardo Jardim, pelo menos no discurso, não está muito preocupado em manter os mesmos 11, né? Essa dinâmica. Ele já avisou que, pelo calendário, pelo contexto, pela qualidade que ele encontra no Flamengo, vai ser necessário, né? Nessa temporada de alguns jogadores fazendo aí 1 ano e meio seguidos, é o caso do Paquetá, e vai ter essa rodagem, assim, e a gente consegue identificar isso principalmente em posições que vão exigir fisicamente mais dos jogadores, pela maneira com a qual ele gosta que o time joga. Então, já teve uma alteração no Emerson Royal para o Varela ali, já que ele exige muito desse lateral e de profundidade. Já teve uma alteração ali, Cebolinha com Samuel Lino, de um jogo para o outro. Tem questão técnica? Tem, mas também tem essa parte física. Acho que eu estou mais curioso, e a torcida também está muito mais curiosa, em relação à dinâmica envolvendo o senhor Jorge André Arrascaeta. Porque aí tem um encaixe com o Paquetá, como é que faz o uso do Carrascal, se o Arrascaeta vai conseguir ou não ter esse tipo de utilidade, de uso, né, contínuo nesse time ou não, enfim. Eu acho que o X da questão de curiosidade que me carrega para esse jogo contra o Botafogo especificamente é a Arrascaeta. O que você imagina de Arrascaeta? No último jogo, ele e o Paquetá se encontraram muito bem em campo. Foi um dos melhores jogos, talvez o melhor jogo do Paquetá desde que ele chegou ao Flamengo. E deu certo isso, mas a gente tem que ver, de fato, essa questão física, né? E essa questão do encaixe também, Gabriel. De um Flamengo que vinha numa instabilidade muito grande, mas aí troca o técnico, conquista um título carioca, né, o que já dá um ânimo, um gás a mais, e vem de uma boa vitória contra o Cruzeiro. Então, por mais que o ano tenha começado muito ruim, agora é um Flamengo que dá uma virada. E do outro lado, o Botafogo passa pelo contrário, de uma eliminação muito dolorosa, de protestos da torcida no CT, de a diretoria ter que ir na porta do CT para conversar com a torcida, e um clube, né, esfacelado internamente por questões estruturais. Então, por mais que o Flamengo não esteja voando, são momentos diferentes. Então, esse Flamengo está assim, achando a fórmula, né? Então, obviamente, ainda é um início de trabalho, mas acho que o clima está muito mais leve, conseguiram resultados, o que muda muito o astral. E o próprio Jardim ele vai ter um benefício agora, que é um certo privilégio você poder rodar esses 11 iniciais mantendo o nível. No Cruzeiro, ele deu ênfase total ali no Campeonato Brasileiro, em dado momento ele larga a Sul-Americana, acho que foi depois do jogo contra o Runa, Mushuc Runa, né, que era o que perdeu no Mineirão. Então, ele largou aí totalmente a Sul-Americana. Teve um privilégio na Copa do Brasil também, que foram os adversários, ele pôde ainda dosar. E aí usou um time ali de forma contínua no Campeonato Brasileiro, teve poucas lesões e aí ele conseguiu manter uma boa campanha. Isso no Flamengo, ele pode dar ênfase em outras frentes, porque ele tem time para tal. Sobre o Botafogo, muito relevante, né, o que falou o Telles, como falou o PVC. De fato, assim, mostra muito como você tem uma ruptura no seu discurso de vestiário, né? E o Textor derrete no Botafogo. O Textor, campeão da Copa do Brasil, enfim, Copa Libertadores do Campeonato Brasileiro, né? Copa do Brasil ele não ganhou. É um Textor que era ovacionado pelo torcedor, né? Tinha até uma faixa, uma bandeira, obrigado por mudar nossa história. Esse era o Textor. Hoje o Textor é o cara que é xingado no estádio. Então, assim, ele mudou muito diante do que ele vem fazendo esse ano. E eu sempre lembro o seguinte,
tem uma crise fora de campo, mas em campo também tem muita lacuna. O 9 do Botafogo na Libertadores é um ponta improvisado, que é o Matheus Martins. Ele não é 9. Ele não é um cara que tem faro de gol. Ele tá jogando assim, porque o Arthur Cabral tá sendo algo assim, completamente fora de assim, cogitação do Botafogo. Né? Então, falta opção de fato para esse elenco. Acho que é um time mal montado e o Anselmi chega. Não acho que seja um técnico também esplendoroso, né? Não acho que seja um técnico excepcional, mas é um técnico que não tem culpa, né, do que foi dado para ele de opções. Ele não tem camisa 9, gente, é um fato. Faltou gol pro Botafogo, ele não tem quem faça gol. Simples assim, né? Fez muita falta nesse jogo, né? Às vezes você via a bola ali rondando a área e não tinha alguém para jogar para frente, para mandar para a rede. E aí uma lacuna na função do centroavante e também no gol, né? Porque Neto não funcionou, Léo Link também coisa. Não. Outra falha, então tem problemas em campo esse Botafogo, fora e dentro de campo. Não é uma fase fácil aí do Fogão. Igor, obrigada, viu? Bom trabalho para você aí nessa sexta-feira. Até semana que vem. Valeu, gente. Só pincelar as finais sobre o Botafogo. Deve ter estreia de Ferrarese, que foi apresentado hoje. O Júnior Santos, acho que ainda não. Mas, enfim, já estão no bid e tal, devem ser regularizados. E aí, não sei se entraria, acho que não é a tendência colocar o Júnior Santos já titular. Pode ser que o Arthur Cabral até apareça aí numa tentativa esperada de mudança por parte do Anselmi, porque até melhorou um pouquinho o time no jogo da eliminação contra o Barcelona do Equador, mas pode ser que ganhe uma nova oportunidade. Mas, de fato, o Botafogo está procurando preencher muitas lacunas aí. Goleiro é uma dessas. Será que ele vai rodar o Léo Link com o Raul? Mas, de qualquer forma, já tem o Ferrarese, que é uma boa notícia aí para a galera que estava criticando o Matheus Ponte no último jogo. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. Bom, tá aí, né, pessoal? Esse foi o vídeo. E aí, qual o seu placar para o jogo de amanhã? Flamengo e Botafogo? Deixa aqui nos comentários. O Flamengo que tem que aproveitar essa fase do Botafogo, né? O Botafogo em crise, uma confusão danada lá dentro do Botafogo, né? O Textor sendo xingado pra ver, né? O Textor, quando chegou no Botafogo, a torcida aclamava o Textor. Agora eles querem botar o Textor pra correr. Esse é o problema da SAF, né? A SAF, no caso aí, o Textor, né? Ele não tem compromisso com o Botafogo. Ele não tá nem aí pro Botafogo. Então, aqueles que acham que a SAF é um bom caminho, é só analisar aí o Botafogo, esses times aí que estão virando SAF, né? Como que é gerido esses times. Bom, mas deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham do assunto. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.